Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
Boa noite, irmãos. Mensagem inicial: fenômenos inexoráveis. Constatas a precariedade da existência física e sofres calado. Nublam-se-te os olhos com lágrimas que não deixas cair, a fim de que ninguém perceba a tua compunção. Anotas o nome da pessoa querida que a desencarnação violenta arrebatou e tens o coração dolorido. Oras em silêncio, sem que ninguém saiba o que experimentas em forma de melancolia. Padeces choque emocional, constatando a tua carência de recursos diante de tão graves provações. Não te desalentes, porém. A desencarnação é a etapa final do fenômeno biológico e ninguém se eximirá de experimentá-la. Não te entristeças ante os infortúnios e padecimentos daqueles a quem amas. Diz-lhes que a existência corporal é veste que dura um dia, e a dor é fenômeno de desgaste que descerra a luz guardada no íntimo. Se a estância é breve na matéria, o estágio libertador é longo e abençoado. Bem-aventurados aqueles que expungem na terra. Reflexiona com eles sobre a realidade da existência humana e o que a todos aguarda após a morte. Nenhuma dor permanece sem termo. Raciocina, portanto, examinando a vida sob o ponto de vista espiritual, e tudo se modificará. Jesus, sadio e puro, ensinando o amor e confirmando a imortalidade da alma, aceitou espontaneamente a traição de um amigo, a negação de outro, o abandono de quase todos, e sofrendo sem desanimar, permaneceu tranquilo, tal a sua certeza do triunfo da vida além da morte e da noite humana. Assim, reflexiona e deixa-te dominar pela fé na imortalidade, verificando que, nesta condição, tudo se altera e passa a ter nova e ditosa configuração. Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco. Boa noite a todos, eu sou Martinha Meirelles, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Miguel, desejo que todos estejam bem, que sejam muito bem-vindos e agradeço a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta prece da saudade, onde eu trago reflexões do Evangelho de Jesus segundo a interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos continuar refletindo sobre o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Coletânea de Preces Espíritas, orientada pelos espíritos superiores da codificação. Estes espíritos superiores nos recomendaram: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções, da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras que nada tenham com o coração. No início desta nossa reunião, na Prece da Saudade, temos uma mensagem que nos recomenda mentalizar nossos entes queridos, amigos, familiares
e todos que necessitam das boas vibrações e da luz emanada das preces, que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos irmãos desencarnados. No entanto, esta mentalização serve também para outras tantas ocasiões. Então, este é envolver a prece com um pensamento de luz, de amor, de caridade. O Espiritismo reconhece como boas todas as preces de todos os cultos, desde que venham do coração, com sentimento, e deve ser clara e simples. Esta coletânea tem como objetivo auxiliar aqueles que têm dificuldades para externar suas ideias e pensamentos, pois os espíritos não prescrevem forma absoluta de prece. Assim, a coletânea foi dividida em 5 categorias apropriadas às circunstâncias ou casos especiais. Aí nós temos a primeira parte, preces gerais. Segunda, preces para aqueles mesmos que oram. Terceiro, prece pelos vivos. Quarto, prece pelos mortos. E quinto, preces especiais pelos enfermos e obsidiados. Nós estamos refletindo sobre o segundo item, preces por aquele mesmo que ora, no item 34 a 37 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 34, prece por um perigo iminente, nós temos o seguinte prefácio. Pelos perigos que corremos, Deus nos adverte das nossas fraquezas e da fragilidade da nossa existência. Mostra-nos que entre suas mãos está a nossa vida e que ela se acha presa por um fio que pode romper a qualquer momento sem esperarmos. Neste aspecto, não há privilégios para ninguém, pois todos estão sujeitos às mesmas alternativas, o grande, o pequeno, o rico, o pobre, etc. Verificando a natureza e as consequências do perigo, veremos que a maioria das vezes são punição de faltas cometidas ou falta de cumprimento de um dever. No item 35, tem a prece sugerida para esta situação. Deus Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião, socorrei-me. Se tenho que sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo. No item 36, que corresponde à prece por ação de graças por haver escapado de um perigo, nós temos o seguinte prefácio. Pelo perigo que tenhamos corrido, mostra-nos Deus que de um momento para outro podemos ser chamados a prestar contas do modo pelo qual utilizamos a nossa vida. Avisa-nos assim que devemos prestar atenção no próprio comportamento e corrigir-nos. A prece sugerida no item 37 é a seguinte: Meu Deus, meu anjo de guarda, agradeço-vos o socorro que me proporcionaste no perigo em que estive ameaçado. Seja para mim um aviso este perigo e me esclareça sobre as faltas que me hajam colocado sobre sua ameaça. Compreendo, Senhor, que nas tuas mãos está a minha vida e que me podes tirar quando desejares. Inspira-me
por intermédio dos bons espíritos que me assistem, o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me concederes de vida neste mundo. Meu anjo guardião, firma-me na resolução que tomo de reparar os meus erros e de fazer todo o bem que esteja ao meu alcance, a fim de chegar menos onerado de imperfeições ao mundo dos espíritos, quando Deus determine o meu regresso para lá. Percebe-se nestas preces sugeridas o quanto os espíritos superiores nos conhecem, pois a maioria das vezes, diante de um perigo, nem conseguimos formular uma prece coerente. Por isso, a prece indicada é curta, onde reconhecemos o poder de Deus, de seus enviados e nos colocamos à mercê da sua vontade. Já na segunda prece, a de ação de graças, é uma prece mais longa, mais elaborada, visto que, passado o perigo, estamos em melhores condições de elevar os pensamentos a Deus num agradecimento. Queridos irmãos, estas foram as minhas reflexões sobre este assunto. Eu agradeço a participação de todos, que tenhamos uma boa noite e fiquem em paz. Boa noite, meus irmãos. A prece da noite de hoje é dedicada a Acir Moraes Fernandes, Amélia de Almeida Campos, André dos Santos Batista, Antônio Augusto Pereira da Rocha, Antônio Carlos Rodrigues, Antônio Francisco Batista, Antônio Policarpo Garcia, Augusto Pereira Bastos, Augusto Reimão, Áurea Moraes Chagas, Bianca Souza de Azevedo, Bruno de Jesus, Carlos Gregório Gonçalves Maia, Creuza Martins, Danúbia de Souza Loureiro, Dario Pape, Denise Marques, Fábio Coutinho, Floripe Santos Silva, Gilberto Joreidini Goulart, Guimercindo Lisboa, Igor Ferreira Macedo, Iraína Aragão Baeta, Irene Alves Ferreira, Ivo Correia Gomes, Jaci dos Santos, Jandira da Silva Costa, José Carlos dos Santos, José Gonçalves Ferreira Júnior, José Luiz Peçanha, Joselita Blanco Guimarães, Luiz da Costa Batista, Luiz Felipe Souza Santos, Luzia Zanguinelli Pape, Manuelina Galvão do Nascimento, Márcio Roberto dos Santos Ribeiro, Marcos Roberto Frossá, Maria das Graças Alves Melo, Maria Luzinete Melo Tini, Marlene da Silva Quirino, Ney da Silva Peralta, Ney Victor de Oliveira, Nilo Victor de Oliveira, Norma Gomes Coutinho, Odete Nazaré de Almeida Franco, Olavo Pinto da Fonseca, Osvaldo Dias, Osvaldo de Almeida, Otacília de Almeida Campos, Reginaldo do Nascimento Peixoto, Reginaldo Martins, Roberto Luiz de Brito Pinhão, Roberto Maia Fonseca, Sandra Maria Rubens Ferreira, Sandra Regina Dourado Silveira, Silvio Guerra,
Estela Moreira Bastos, Sueli Trindade, Valcir Sucena de Oliveira, Valéria Pinto Alves, Valdemar Alves Tiné, Valdir Proença dos Santos, Vilma Brum da Silva e Eda Bahia dos Santos. E também a todos os irmãozinhos que estão em nossos corações, a todos os que desencarnaram recentemente, a todos que não têm quem peçam por eles e a todos os que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Vamos unir nossos pensamentos, sentimentos e emoções em agradecimento ao nosso Pai misericordioso, Senhor do Universo. Senhor, cá estamos e humildemente pedimos, fortaleça-nos o ânimo para que possamos cumprir os seus desígnios, Senhor. Pedimos por nós mesmos, pelos irmãos que deixaram o orbe terrestre em direção à pátria espiritual, que seus anjos protetores, enviados do Senhor, possam recebê-los, acolhê-los, confortá-los, instruí-los nessa nova caminhada. Assim como aos familiares e amigos que aqui ficaram, certos de que os sentimentos aqui desenvolvidos continuarão em nossos corações. Jesus, irmão, mestre, amigo, abençoa nossa prece e as nossas intenções. Maria, Mãe Santíssima, cubra-nos com seu divino manto de paz e luz. Que assim seja, graças a Deus.